da minha graduação em geografia, certo? E aí eu recebi esse convite, achei muito interessante, mas também um desafio muito grande. Por quê? Porque, assim, na graduação, infelizmente, ou nas nossas graduações, infelizmente, muitas vezes a gente não vê muitas coisas relacionadas à questão de ser participante de movimentos sociais. A questão da pedagogia da alternância, para mim, gente, é uma novidade, assim, muito grande. Então, tudo isso que está relacionado com a pedagogia da alternância, com a questão da contextualização, para mim era algo, assim, muito novo, um desafio muito grande. E aí, mas mesmo assim, eu enfrentei esse desafio, né, com muita alegria, e 20 anos se passaram e aqui estou. Eu sou formada em Geografia, aí tenho especialização em pós-graduação em Gestão e Coordenação Escolar, em Psicopedagogia e Educação Inclusiva, em Agroecologia, e, por último, o meu desafio maior e, sei lá, o sonho da minha vida, que foi estar participando do mestrado em Educação, Ensino, Educação, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, né, em Vitória da Conquista. Tem toda uma história por trás de tudo isso, mas foi algo que se tornou realidade. Estou sonhando com o doutorado? Estou. Não tenho tempo para estudar, organizar um projeto? Não tenho, mas continuo sonhando e vamos ver no que isso vai dar. Né? O meu sonho é dar continuidade a esse processo, né, na minha vida estudantil. Pode passar, Leandro. Pronto, e a nossa próxima lâmina são momentos em sala de aula, isso é na EFA, Dom Fragoso, essa foto faz, as duas fotos, na verdade, faz pouquíssimo tempo, né, acho que já foi ainda em setembro, ou foi outubro, recentemente, né, a questão do ensino, que é algo assim, dentro da pedagogia da alternância, que é algo que me encanta demais, então, além da questão da missão, né, da coordenação pedagógica, eu contribuo com as aulas de geografia, agroecologia, sociologia rural, práticas de convivência com semiárido e agroindústria. Só, gente, bem pouquinha coisa, graças a Deus. E dentro dos sistemas produtivos, né, nós temos vários sistemas produtivos, dentro desses sistemas eu sou responsável pela casa de semente, pela padaria e pelo jardim, pelo paisagismo. Né? Esses espaços, esses sistemas produtivos, eles nos dão a oportunidade, ou nos ajuda com esse diálogo de teoria e prática, de, a partir daquilo que você está desenvolvendo, poder multiplicar esse conhecimento nas comunidades também, de ir aprendendo, fazendo com os estudantes, que é uma das coisas assim, que me encanta demais dentro da pedagogia da alternância, que, em primeiro lugar, precisa a gente destacar, pessoal, que ser monitora em uma escola familiar agrícola, né, em uma EFA, vai muito além da questão sala de aula em si, né? Mas muito além mesmo, certo? E aí, então, nós vamos atuando em outros espaços, dentro dos sistemas produtivos, na atuação em relação a esses espaços sociais que são parceiros nossos também, né, o estar envolvido com outros movimentos sociais, né, a própria questão da interação com os estudantes, a interação com as famílias, tudo isso, pessoal, vai fazendo parte do ser monitor, do ser monitora nesses espaços. E aí é uma aula, salvo engano, de agroecologia, onde nós estamos fazendo essas análises de paisagem, vendo a importância da cobertura seca, olhando para esse nosso semiárido e fazendo as suas devidas inferências e análise também. Então, como eu havia falado, a função a atuação do ser monitor, né, monitora,
ele vai, né, com esse diálogo com os adolescentes e estudantes, compreendendo todo esse contexto de vida, né? Então, o ser monitor, monitora, ele nos ajuda a perceber, a fazer esse diálogo em relação ao contexto de vida vivenciado por esses estudantes, aonde estão, participando do quê, dificuldades, potencialidade, como é a família desses estudantes, né? A realidade socioeconômica, enfim, dificuldades também, a parte afetiva, são muitos elementos que vão fazendo esse todo em relação à vivência com os adolescentes, com os jovens e estudantes. E aí, uma mediação que nos ajuda a ter esse contato, essas reflexões, é a questão do acompanhamento personalizado, as visitas às famílias, com a realidade de vida social, profissional, cultural, econômica, ecológica, local, regional, né? É importante esse conhecimento do contexto onde estamos atuando, com os parceiros, com os pais, com as lideranças, com o pessoal que faz o acompanhamento em relação aos estágios, com os saberes populares experienciais e os saberes teóricos escolares. Esse diálogo ele é muito importante, pessoal. Esse conhecimento dos saberes populares, para a gente poder fazer, de fato, esse diálogo e propor alguma transformação, alguma mudança, é preciso antes conhecer, ter esse respeito aos conhecimentos dos nossos povos, dos povos que são ancestrais, né, da nossa ancestralidade. Deixa eu tentar aumentar mais um pouquinho aqui. Vou me aproximar mais. E aí, gente, esses saberes, pessoal, eles são de uma riqueza, de uma importância, né? Quando a gente consegue fazer esse diálogo com aquilo que... com esses saberes, que é de uma importância, assim, muito significativa, né? Por conta do mestrado, né, eu falei das categorias lugar e paisagem, e o lugar, né, a categoria lugar, ele te dá essa possibilidade de estudo em relação a esses espaços, né, a essas nossas comunidades, a essas histórias dessas comunidades, a esses espaços. Então, esses saberes, eles vão se complementando em relação a tudo aquilo que é vivenciado na pedagogia da alternância. Com a vida de internato, né, é preciso eu diria que esse se permitir, certo? A entrar dentro de toda essa dinâmica que é a vivência dos internatos, pessoal. E, de verdade, não existe um dia, nenhum momento que seja igual. É de uma rotina que vai sendo transformada, que vai sendo modificada, que são realidades muito diferentes, são dinâmicas diferentes, são turmas que a cada ano têm as suas particularidades. Então, essa vida de internato, né, ajudar nas reflexões, animar, acompanhar, fazer parte dessa construção é algo, assim, muito importante. Com a equipe pedagógica, né, essa lógica do trabalhar com o coletivo, em muitas situações nós vivemos, né, nesses espaços, na época do Fragoso nós temos a casa, que por sinal é a casa das mulheres, viu, gente, casa das monitoras, porque a grande maioria que está ali são mulheres, de fato, os meninos estão num outro espaço, né, então existe uma relação muito forte construída tanto na linha da amizade, do respeito, do desejo dessa construção desse projeto coletivo. Com a vida da EFA, a associação, o conselho, né? Então, com as assessorias. Então, todos esses atores dentro da pedagogia da alternância, essas vivências elas vão se entrelaçando e vão sendo construídas de forma
é muito significativa. Então, a alternância, ela pode ser caracterizada como a pedagogia do encontro, né? Porque ali se encontram educadores, a comunidades, ali se encontra movimentos sociais, né, representantes da sociedade, ali vai se encontrando diversos protagonistas dessa história. Então, o Beyam já destacava isso em 2013, na sua dissertação de mestrado, que a alternância ela pode ser caracterizada como a pedagogia do encontro. Pela sua implicação, o monitor, a monitora, ela passa a ser um agente de comunicação entre os diferentes atores e as instâncias da EFA. A capacidade de animação, comunicação, ela é indispensável para uma atividade exitosa, onde todos assumam seus papéis responsavelmente, fazendo a sua parte na sua complementariedade da formação. Então, pessoal, são todos e todas que precisam participar de forma muito ativa desses vários espaços, né, desses vários segmentos, né? É preciso acompanhar a vida dos estudantes, mas é preciso também compreender esse diálogo com as famílias, com a associação, com os egressos, com os movimentos sociais que são parceiros dessa instituição, com a sociedade, com as outras escolas, no caso, nós aqui no Ceará, nós temos a articulação das EFAs do estado do Ceará. Não estamos organizados em uma regional, mas em relação a vocês, com a regional. Então, todo esse diálogo, ele precisa ser construído, participado por todo mundo, viu, gente? Não dá para achar, é só a coordenação que vai ser parte disso, não. É preciso estar todo mundo tranquilo, Joana. Está todo mundo dentro desse mesmo barco. E aí, dentro dessas funções, a gente destaca 4 aspectos que são valiosíssimos para a gente, né? Que é a animação da vida, né, em relação à associação, essa articulação com os nossos parceiros, essa animação em relação ao acompanhamento da vida de grupo e o acompanhamento das diferentes turmas. Por exemplo, nesse momento, nós estamos, aqui na EFA Dom Fragoso, nós estamos na mobilização em relação ao processo de inscrição para a turma 2025. Nós estamos com vaga para nono ano do ensino fundamental e o primeiro ano do ensino médio. Nós atuamos com o nono, nós estamos com 4 turmas. Nono ano do ensino fundamental, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, nesse momento, esse diálogo, essa animação em relação a esse processo nas comunidades, com os nossos parceiros, nas redes sociais, tem sido bastante intensificado. Tendo em vista, pessoal, eu não sei se isso se faz parte da realidade de vocês, tomara que não, mas a gente tem tido muito problema em relação ao número de educandos, né, e educandas, que está cada vez mais baixo, mais limitado. Então, tem sido um processo que nós precisamos fazer. Pois é, que a gente tem. São muitas estratégias, né, que estão sendo experimentadas e vivenciadas para que esse número ele possa melhorar, né? E não é, gente, não é uma questão de as EFAs querem número, a gente quer, acima de tudo, qualidade. Mas nós sabemos que é importante. A escola é feita por educando. Se essa escola não tem educandos, o negócio fica bem complicado. Certo? Então, dentro das funções dos monitores e monitoras está esse processo, né, também, né, de fazer parte dessa animação da vida, de estar ali sendo
contribuindo, compreendendo todo esse processo de associação, tendo em vista que as nossas escolas, elas têm a associação como gestora, né? Enfim, é tudo isso e muito mais. E aí, gente, dentro dessa dinâmica do papel do monitor, da monitora, é preciso a gente... pois é, Joana, é muito. É preciso a gente identificar os pilares, né, das EFAs, né, que é aquilo que nos sustenta, que é aquilo que nos... Sobre esses pilares que identifica, né, que nos identifica quanto EFA, está a questão da formação integral, né, como uma finalidade. E aí, quando a gente fala da formação integral, é olhar para esses estudantes de forma muito holística, né? Olhar como pessoa, olhar como sujeitos da sua história, olhar como pessoas que são participantes de movimentos sociais, que são filhos, que estão dentro das comunidades, que têm uma espiritualidade, né? É olhar para toda essa dinâmica. Quando nós falamos na formação integral, é olhar para as pessoas de forma holística, e não como aquela visão para, vamos dizer assim, somente para um recorte, ou somente para o aspecto técnico em agropecuária, né, que é no nosso caso a EFA Dom Fragoso tem o técnico em agropecuária. Então, para além do técnico em agropecuária, né, esses meninos e meninas, essa formação, eles precisam precisa dar embasamento, precisa ajudar a formar de fato para a vida, a entender qual é a sociedade que fazemos parte e qual é o modelo de sociedade que nós defendemos, né? O que nós estamos fazendo para construir isso? Então, olhar para a formação integral é se entender também como sujeito político, é olhar para esse sujeito como pessoas que fazem ou que estão iniciando esse processo agroecologicamente, né? Então, são esses vários... É olhar, de fato, gente, para esse todo. É um desafio grande fazer isso, com certeza, não é fácil, mas é preciso ter esse cuidado, né, de compreender esse todo que esses estudantes, que nós fazemos parte. Ainda como finalidade, dentro dos pilares da pedagogia da alternância, nós vamos ter a questão da agroecologia, aqui destacado como desenvolvimento baseado na produção sustentável da vida, né, a agroecologia. Então, é compreender que quando estamos falando de agroecologia, né, nós estamos falando para muito além desse aspecto produtivo, porque a agroecologia, ela é tudo, né? A agroecologia, ela não está apenas no aspecto produtivo, mas ela está no aspecto organizacional, político. Uma das primeiras coisas que nós precisamos ter em mente quando a gente fala de agroecologia, é o acesso à terra, acesso à água, né? Então, essas bandeiras, elas precisam ser ressignificadas, elas precisam ser muito bem compreendidas para a gente conseguir, de fato, avançar dentro dessa discussão, né? Em primeiro lugar, a questão do acesso à terra. Por exemplo, nós tivemos uma oficina agora, uma formação, sobre sistemas agroflorestais, né? Uma semana sobre sistemas agroflorestais. Então, dentro dessa lógica, né, de implantação dos sistemas agroflorestais, é preciso compreender como se dá o acesso à terra que as famílias têm, né, como se dá o acesso à terra das famílias, se essas famílias têm terra, se tem água, enfim, toda essa lógica, né? Então, um outro elemento muito interessante, que muitas vezes é esquecido, quando falamos de agroecologia, olhar para nós, mulheres, certo? Que temos uma atuação importantíssima dentro desses espaços, e muitas vezes aparece a ajuda. A mulher ajuda nos quintais produtivos, certo? Então, a gente precisa estar
ter esse olhar muito antenado para ir também fazendo esse diálogo, né? E ir fazendo também denúncias e trabalhando tudo isso. Então, dentro da pedagogia da alternância, a gente ainda tem a questão da educação popular contextualizada pela comunidade, pelos movimentos sociais. Pessoal, dentro da pedagogia da alternância, nós trazemos essa questão das mediações didáticas, né, o plano de estudo, o caderno da realidade, as visitas às famílias, o PPJ, né, como mediações que são muito caras para nós dentro desse processo de educação. As condições para o trabalho docente, né, em equipe e em tempo integral é algo que precisa ser sempre discutido, compreendido, para que essa atuação, o desenvolvimento dessas atividades, ela seja, vamos dizer assim, exercida da melhor forma, né? Compreendendo essa questão do tempo de trabalho, compreendendo a distribuição de carga horária, compreendendo as diversas funções, né, e as condições que os monitores e monitoras têm, né, as coordenações para desenvolver um bom trabalho, para desenvolver um trabalho que seja gostoso de ser vivenciado, um trabalho que nos ajude a também, né, a ter essa qualidade no nosso tempo, porque senão a gente fica falando de sociedade do bem viver e não promove isso dentro do nosso espaço de trabalho. Nessa lógica, temos a questão da pedagogia da alternância, a educação contextualizada, que nós vamos estar falando um pouquinho mais à frente, a organização, a compreensão da organização escolar, a alternância e os seus vários ritmos, né? Por exemplo, a EFA Dom Fragoso vivencia a sua alternância da seguinte forma: os educandos passam 2 semanas na EFA Dom Fragoso e 2 semanas em casa, né? Sendo que as 2 semanas na EFA, elas são de 12 dias, por conta que terminam numa sexta, e aí retornam para casa. E aí, ao retornar para o tempo comunitário, enfim, isso deve ser algo comum a todos, e a todas, eu acredito, onde tem um plano de estudo, tem as atividades, tem estágio, tem um mundo de coisa ali para estar desenvolvendo. Então, essa organização escolar, ela vai fazendo parte, né? A gente precisa ter essa clareza de como se dá essa organização escolar e também da riqueza que é isso. A intencionalidade educativa, né? A escola para qual público, né? Compreender para qual público nós estamos falando, qual projeto de sociedade a gente defende, né? Qual de fato é esse projeto, né, que a gente defende, que nós estamos chamando de Sociedade do Bem Viver, Projeto Popular, e um plano de formação que precisa dar conta, vamos dizer assim, de todas essas particularidades. E aí, voltando para essa formação integral, né, como eu havia falado antes, essa formação integral que precisa, né, é importante que ela esteja com todos esses olhares, né? Olha como é interessante a questão da pluriculturalidade, a ecologia, a parte espiritual, a questão ética, questão política, intelectual, profissional, social, emocional e afetiva. E fiquemos atentos para esse ponto, viu, gente? Porque, assim, os nossos estudantes têm chegado nas nossas EFAs cada vez mais com muitos problemas de ansiedade, né? Então, nós precisamos ter esse conhecimento, maturidade, para ajudá-los, né? Para compreender tudo isso. Então, são muitos contextos que nós precisamos fazer esse diálogo, né? Esse olhar carinhoso para todos esses pontinhos, né? O sujeito como
um ser espiritual que vai para muito, que vai para muito além de estar falando de religião, na verdade não é isso, é olhar para a espiritualidade camponesa, para a forma como nós vivenciamos a nossa fé, né? O jeito como a gente vai vivenciando isso, que para nós pode estar presente das mais diversas formas. Então, esse conhecimento e esse respeito para esse aspecto é interessante, é muito rico. A questão política, gente, muito importante. E aí, aqui vem um puxão de orelha, né? Porque nós precisamos fazer essas leituras. O nosso tempo precisa ser organizado de forma que a gente consiga ler, gente, para compreender tudo aquilo que estamos vivenciando dentro da nossa sociedade. A gente não pode ficar à parte, não, certo? De forma alguma. Falar da educação contextualizada perpassa toda essa lógica, né, de compreender essa sociedade que estamos inseridos. Compreender essa lógica perversa do capital. Para poder fazer os enfrentamentos, nós precisamos ter essas leituras de mundo. Ela é essencial. Muitas vezes a gente não tem lá esse tempo todo, não, mas precisamos, de fato, potencializar muito esse aspecto. E ainda sobre a lógica da produção sustentável da vida, né, nós vamos ter vários elementos aí que fazem parte, né, desse aspecto, como compreender essa questão do acesso à terra e à água, né, e aí quando a gente olha para as realidades, por exemplo, aqui no estado do Ceará, das nossas famílias, a grande maioria são propriedades muito pequenas, certo? E em muitas situações chega a não ter nenhuma hectare, né? Então, é compreender essa realidade também da falta do acesso à terra e água, e que isso tem uma implicância direta na vida dessas famílias, desses estudantes. As relações étnico-raciais, né? Preciso compreender os nossos grupos, os nossos grupos étnicos que estão nas nossas comunidades tradicionais, né? E compreender como estão vivendo, toda essa lógica, né? Compreender esse processo histórico que a colonização, né? Essa colonização feita pelos portugueses, pela Europa, assim, de um modo geral, fez assim miséria mesmo com o nosso processo histórico, dizimou culturas inteiras, né? Povos. Então é preciso compreender muito esse lugar de fala, né? Do nosso povo quilombola, das nossas comunidades indígenas, dos nossos povos de terreiro, dos ribeirinhos, dos pescadores. Então, todos esses povos precisam, essa compreensão desses lugares precisa acontecer. A agricultura familiar camponesa, né, que é, de fato, a nossa grande defesa. Quando estamos falando de agricultura, nós estamos falando de agricultura familiar camponesa, com base agroecológica, que proporciona a soberania, ou que pode vir a proporcionar a soberania alimentar, a questão da equidade de gênero, a juventude e a sucessão, né, que é um dos temas que eu diria que ele é extremamente desafiante, não só para as EFAs, mas também para os movimentos sociais. Essa continuidade dentro desses processos é algo que precisa ser potencializado, a própria questão da agroecologia, o acesso ao conhecimento e às tecnologias apropriadas, acesso às políticas públicas, né? Então, todas essas particularidades vão nos ajudando a compreender e construir essa produção sustentável da vida. Então, são aspectos que a gente precisa ter esse desvelar, né, desses processos.
aí, pessoal, quando a gente fala da função, do papel, da atuação dos monitores e monitoras, eu diria que um aspecto muito importante é essa questão da contextualização. E compreender esse processo da educação contextualizada, de que contexto nós estamos falando, né? O que a gente tem para estar contextualizando, compreendendo esse nosso território, qual é o nosso território de fala, qual a potencialidade, seus processos históricos, políticos, sociais, agroecológicos, né? Então, todos esses processos estão dentro da contextualização. Então, quando falamos da educação para a convivência com o semiárido, né? Esse nosso semiárido tão imenso, né? Esse clima, esse contexto que exige de nós esse olhar, esse conhecimento, esse sentimento de pertence. E aí, pessoal, eu trago aqui o plano de estudo com essa mediação pedagógica, didático-pedagógica, muito importante para nos ajudar a fazer esse processo ajudar dentro dessa construção de contextualização do ensino, né? Então, o plano de estudo ele tem esse potencial de desvelar a vida em suas diversas dimensões, trazendo a problemática das comunidades para serem melhor refletidas nas aulas, serões, demais momentos proporcionados pela dinâmica da EF. Então, o plano de estudo, ele é assim, uma das mediações, eu sou muito encantada com o plano de estudo. Aqui na EF, eu acompanho o plano de estudo do 2º ano, e acompanho também o plano de estudo do 3º ano. Então, o plano de estudo, que vocês sabem tão bem como eu, que é essa mediação, essa pesquisa, né, realizada a partir com a comunidade, então é a partir da realidade desses espaços que vão sendo refletidos essas temáticas, né, pesquisa com a comunidade. No nosso caso, a gente estipula um mínimo de 10 famílias. Nono ano, pesquisa com a sua família, 1º ano já aumenta para 5, 2º e 3º ano para um número de 10 famílias. E aí eles trazem por exemplo, a turma do 2º ano está pesquisando agora sobre os criatórios de animais da minha família e comunidade. Então, eles fizeram a pesquisa, já trouxeram para socializar, e segunda, que faz a pesquisa, depois faz a pesquisa na comunidade, traz para a EF, existe todo esse momento de socialização, da contextualização, toda essa vivência, retornam para a comunidade, com a atividade de retorno e devolução, volta para cá novamente com tudo aquilo que foi produzido relacionado a esses momentos, a atividade de retorno e devolução. Então, eles estão na fase da atividade de retorno e devolução, estão fazendo esse processo, fizeram esse processo de devolver e de fazer algumas práticas ligadas com as famílias relacionado a esse tema. Então, o plano de estudo, ele é, assim, de uma riqueza, de uma grandiosidade, né? É o nosso livro da vida, é o livro da vida que move tudo, né? Eu diria que tudo, dentro da pedagogia da alternância, as aulas, serões, mística, intervenção externa, todo esse processo, ele vai tendo o plano de estudo para nos dar esse direcionamento. Então, o plano de estudo, gente, é ele que nos dá base maior para esse processo de ensino de educação contextualizada, né, destacado aqui. E aí, falando de educação contextualizada, é óbvio que nós precisamos trazer, né, o nosso semiárido brasileiro, né, de que contexto nós estamos falando? Nós estamos falando do contexto do semiárido brasileiro, né? E aí eu trouxe esse recorte aqui do Malvezin, que fala que o semiárido brasileiro ele não é apenas clima, vegetação, solo, sol ou água. Ele é povo, ele é música, ele é festa, ele é arte, é religião, é política, é história, né? Nós precisamos olhar para o nosso semiárido como um processo social, né?
como um processo social. Não dá para olhar para essa educação contextualizada apenas com um ângulo só. Nós precisamos dessa pluralidade, dessa diversidade que é o semiárido, né? que somos nós, né? povos da Caatinga, né? Os catingueiros, que dentro desse processo histórico, né? Vivenciado, né? Então é preciso compreender o semiárido para além dessa questão de clima. Né? Nós precisamos compreender o processo histórico, nós precisamos compreender o processo político existente, as lutas vivenciadas antes e hoje também. Né? Essa questão política, coronelismo, são muitos aspectos, pessoal, que nós precisamos ter essa leitura de mundo. E aí, gente, falar de convivência com semiárido é falar desse conceito que está em gestação, que é a questão da convivência, né? E aí, mais uma vez, eu trouxe aí o Malvesia, eu gosto muito desse autor, viu, gente? Que fala, né, que essa ideia, ela parte de um princípio simples. Por que os povos do gelo, do deserto, das ilhas, vivem bem, né? Podem viver bem, e o semiárido vive mal? Como assim, gente? Certo? O que está acontecendo? Então, é porque aqueles povos desenvolveram culturas de conviver e não combater. Não existe essa história do combater. Nós precisamos conviver com esse clima, com esse lugar, né? A convivência adequada ao ambiente, adaptar-se e tornar viável a vida. Então, esse processo da convivência, ele é fundamental dentro dessa lógica da educação contextualizada para a vida, no semiárido. E o segredo dessa convivência, pessoal, ele vai perpassar pela produção e estocagem dos bens em tempo chuvoso, para se viver adequadamente em tempos sem chuva. E quando eu falo de estocagem, eu estou falando para além do estocar a água, que já é muito importante, né? E aí a gente destaca as tecnologias sociais, como a cisterna de placa, que vai possibilitar a questão da gente ter acesso à água para beber, né? E, pessoal, e isso é de uma importância tão grande, que eu acho que só sabe quem dá valor à cisterna, a nossa cisterna de placa, quem carregou a lata d'água na cabeça por quilômetros e mais quilômetros. Acho que não cresci por isso. Eu tenho uns 54, viu, minha gente? Bem pequenininha a criatura. E aí, era uma realidade, assim, muito, muito forte dentro da minha história, de carregar água, na lata d'água na cabeça, por distâncias imensas. Primeira coisa, né? A questão da qualidade dessa água. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar na água de capa rosa, que tem capa rosa, que é aquela presença do ferro. Minha gente, disso eu entendo. Certo? Então, a gente ia pegar água nas cacimbas, aquela água bem pouquinho, mínimo mesmo, e aí trazer essa lata d'água para beber, para tudo, né? Então, boa parte da nossa vida vai aí nas estradas carregando a lata d'água. Então, quando a gente conseguiu construir a nossa cisterna, foi assim, meu Deus, uma riqueza muito grande. Porque, gente, quando batia qualquer sereno, eu saía fora, fosse a hora que fosse, com balde, panela, com tudo, para pegar água, porque aí no outro dia eu não iria pegar água, a lata d'água na cabeça. Então, a cisterna, pessoal, ela é de uma importância assim, muito grande. E aí, dentro dessa lógica da estocagem, vai... Estou olhando, Preta. Vai a questão de estocar alimentos para nós, né? E aí essa foto é com os educandos na mandala. Estocar alimento para os animais também, né? Então, aqui eu destaco a importância dos quintais produtivos, dos sistemas agroflorestais,
das áreas de suporte forrageiro, né, do manejo com a caatinga, que é importante para a gente poder fazer esse processo da estocagem em tempos chuvosos, para, quando for no período sem chuva, ter uma convivência melhor. E aí, dentro dessa lógica, né, o segredo da convivência está também em compreender como que o nosso clima funciona e adequar-se a ele, né? Não se trata de acabar com a seca, mas de adaptar-se de forma inteligente, né? De compreender. Pessoal, nós somos o semiárido mais chuvoso do mundo, certo? Os nossos problemas relacionados ao clima, ele vai muito mais pela falta, né, a questão do acesso a essa terra e a essa água, que aí aquela frase que, enfim, é muito verdadeira, que o problema não é a seca, mas a seca do patrão, que é o nosso maior problema, não é a questão não é o fato de ser o clima semiárido, que tem altas temperaturas, que se caracteriza por essa distribuição da chuva e tal, que tem baixa precipitação. Não é isso. É uma questão da gente compreender que essa nossa luta começa pelo acesso à terra, que essa nossa luta perpassa por se compreender também quanto consciência de classe, de compreender essa nossa luta quanto classe trabalhadora, de compreender que os nossos representantes, em todas as esferas, eles precisam falar essa nossa língua, certo? Porque aí, como é que nós vamos estar defendendo os nossos direitos em relação à questão do acesso à terra, e a gente olha para o nosso Congresso e vê a bancada ruralista cada dia mais forte. É óbvio, gente, que esse povo não vai fazer absolutamente nada em relação à agricultura familiar, e sim ao agronegócio, que é o lugar de fala deles, certo? Então, compreender tudo isso, pessoal, perpassa por esse processo também político. Pessoal, e aí eu preparei algumas perguntinhas para vocês, viu, gente? Não é só a Idalzite aqui falando, não. Daqui a pouquinho vocês vão estar interagindo também. E aí, gente, eu gostaria muito de saber de vocês o que levou vocês a trabalharem em uma EFA. Como vocês definem o seu trabalho nas EFAs, né? As dificuldades enfrentadas, mas também as potencialidades, a alegria na atuação de ser monitor e monitora, né? Eu confesso que eu acho a pedagogia da alternância, né, o estar atuando em uma escola família agrícola, algo assim muito valioso, certo? Gente, as nossas mediações pedagógicas, elas são assim de uma grandeza muito grande, a redundância, de uma grandeza, né, de uma riqueza, de uma importância. Dentro da sociedade, pessoal, a gente vai, a vida vai nos fazendo a perceber, né, esses muitos frutos que, graças a Deus, a gente tem colhido dentro desse nosso processo, dentro da nossa história, né? Dificuldades temos, são muitas, né? São muitas as dificuldades enfrentadas, mas eu diria que as alegrias, elas vão superando essas dificuldades, né? E as dificuldades existem para que a gente supere, para que a gente se torne cada vez mais forte, né? E de fato, pessoal, é algo assim que me motiva muito, olhar e ver a mudança no campo, vamos dizer assim, no quintal produtivo de uma família, em um educando que conseguiu transformar a sua realidade por conta do ensino. Pessoal, é muito incrível, né? É de fato ver tudo aquilo que a gente vai estudando dentro dos livros de Paulo Freire, dentre outros autores, assim, que a gente,
O pessoal da pedagogia da alternância, é ver que isso é possível, é ver que esse outro mundo, ele é muito possível. Mas depois a gente vai interagir sobre isso. Sandro, acho que só tem mais uma lâmina. Aí as nossas referências, né, o Malvesi, nossa galera da pedagogia da alternância, né, tem Joel, tem Tiago, tem o João Beiame aí, certo? Nosso companheiro. E tem um texto que diz o seguinte, amo esse texto. Sou feita de retalho, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha, e vou costurando na alma, nem sempre bonito, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho ou uma saudade, que me torna mais pessoa, mais humana e mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes, que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estamos prontos, finalizados, acabados. Haverá sempre um retalho novo para adicionarmos a nossa alma, a alma. Portanto, obrigado a cada um, cada uma de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer a minha história e com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das nossas histórias. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Gente, é isso.